Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Eu sou a Cidinha, estou fazendo um caminho na comunidade magnífica em São José dos Campos. Estou aqui para partilhar a palavra de Deus com você. Através do Evangelho de hoje, anúncio da boa nova de Jesus. E hoje a igreja celebra a transfiguração de Jesus. A palavra está em Mateus, no capítulo 17, do versículo 1 ao 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias. Conversaram com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando descia da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Que a palavra do Santo Evangelho venha perdoar os nossos pecados, nos conduzir à conversão e à transformação de coração. Essa palavra, a passagem da transfiguração, ela é muito importante para nós. O catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que é tão importante quanto a passagem do batismo. Jesus, antes da sua vida pública, ali próximo a iniciar a sua vida pública, ele foi batizado. E através do batismo foi manifestado o mistério da regeneração, da primeira regeneração, do pecado capital. E agora, a caminho da Páscoa, acontece a transfiguração, que é um sacramento da segunda regeneração, ou seja, a nossa própria ressurreição. Jesus ali, ele antecipa a sua ressurreição, a sua glória diante dos discípulos. Ali, eles que tinham passado há pouco, pelas instruções de Jesus sobre como aconteceria a sua morte, Pedro havia confessado que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. E quando Jesus começa a anunciar que ele ia sofrer, que ele ia passar por morte e ressurreição, Pedro rejeitou essa ideia e ficou muito confuso para os discípulos. Então, subindo ao monte com esses 3 discípulos, Jesus quis ali fortalecer a fé deles na ressurreição, para que eles pudessem depois testemunhar o retorno da vida. Essas manifestações do poder e da glória de Jesus é para sustentar Pedro, Tiago e João na fé. Diante da paixão, Jesus ia passar pela paixão, pelo sofrimento. Como eles poderiam acreditar na ressurreição? Jesus fez algo concreto, a transfiguração diante deles. E logo Pedro se empolgou. Jesus, vamos construir aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés, vamos ficar por aqui.
porque com certeza aquele momento foi sublime, foi transformador, aquele momento foi impactante para Pedro, como para os discípulos que estavam com Jesus. Que a transfiguração de Jesus hoje, para nós, que celebramos com a igreja, possa ser impactante na nossa vida, na transformação da nossa fé, para que nós possamos renovar a nossa fé na ressurreição. Irmãos, diante de tanto luto que tem acontecido devido à Covid-19, é momento de renovar a nossa fé na ressurreição. Crer que aqueles que estão partindo ressurgirão em Cristo, com Cristo, e ressurgiremos com Ele. Quando for o tempo, na segunda vinda de Jesus, nós seremos ressuscitados. E se nós cremos na ressurreição, a nossa dor da perda, com certeza, ela fica aliviada diante dessa verdade, diante dessa constatação. Jesus aqui constatou aos olhos dos discípulos que a ressurreição era real, para que eles acreditassem, para que eles não tivessem medo diante da morte. Jesus vai dizer: não fiquem assustados, não tenham medo, porque o sofrimento que Jesus passou, ele sabia que eles não aguentariam, e vendo aquele sofrimento, provavelmente eles não acreditariam na ressurreição. Então Jesus mostrou a sua glória diante dos olhos dele. E eu quero dizer para você que está sofrendo, talvez passando pelo luto, pela perda nesse momento, que a morte não é o fim. A morte não é o fim. A morte é o começo de uma nova vida para aqueles que creem na ressurreição, para aqueles que creem em Jesus Cristo. E eu digo para vocês que não teria valor nenhum o sofrimento de Jesus se nós não crêssemos na ressurreição. Nós precisamos crer que há uma vida sim, há uma vida após a morte, que nós ressuscitaremos junto com Jesus. A regeneração, essa segunda regeneração, a primeira pelo batismo, aqui onde ficam os nossos pecados. A segunda é a ressurreição, a vida eterna. Eu e você somos parte do céu. O batizado, ele precisa ter a certeza de que seu lugar é o céu. Nós não gostamos de pensar nisso, mas a transfiguração de Jesus vem nos dar uma nova visão para a morte. Vem nos dar uma visão que a glória de Deus existe, que existe essa vida após a morte junto com Cristo. Mas é preciso que nós cremos aqui nesta vida, que nós já possamos construir o céu aqui onde nós estamos, através do amor, através do perdão e crendo que Jesus Cristo é o Senhor, restaurando nossa vida em Cristo, contemplando a face de Cristo na face do irmão que sofre. Esse é o caminho que vai nos levar ao céu. O sofrimento é a nossa cruz, mas só chega ao céu aquele que passa pela cruz. Jesus mostrou isso e ele antecipou para os seus discípulos, para que a fé deles fosse edificada. Que a sua fé hoje seja edificada no Cristo ressuscitado. Que a transfiguração da sua vida aconteça agora, através da conversão, através do perdão, através da renúncia daquilo que não é de Deus. Porque Deus te ama e Ele quer junto dele. Não é fácil passar pela perda de um ente querido, mas Ele creia que Ele está na glória e que um dia nós vamos nos encontrar junto com Jesus. Que Jesus hoje venha transfigurar a sua vida. Eu peço a graça do Espírito Santo sobre a sua vida para transformar a sua vida, toda a tristeza, toda a dor da perda, na ressurreição em Jesus Cristo, na alegria daquele que crê na ressurreição em Cristo. Vinde, Espírito Santo, sobre essas pessoas que estão desalentadas, amarguradas, tristes, sofrendo a perda de um ente querido. Que o Senhor venha sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todas as pessoas que você ama e sobre todas as pessoas que convivem com você. Que você sinta o conforto e você viva o hoje
Viva o amor e viva o perdão hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Mas nós podemos crer que vamos ressuscitar e a morte não é o fim. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que o Cristo ressuscitado reine na sua vida hoje e sempre. Um bom dia. Deus os abençoe.